a todos que nos acompanham nesse momento pelo canal da TV Auxiliadora, também pelos canais da Rede Católica. Mais uma vez, o nosso boa tarde, então. Boa tarde. Boa tarde. Nesse momento, né, vamos falar rapidamente sobre um assunto que tem se transformado até certo ponto, né, numa polêmica dentro da missão Salvai Almas. Então, vou falar um pouquinho aqui sobre o tema Os Visitantes Existem. Então, veja, estamos aqui no Retiro dos 72. Esse assunto diz muito respeito aos 72. Não é? Estamos aqui em oração durante todos esses dias, pedindo o discernimento do Espírito Santo também. Então, que todos nós, tivemos aqui agora a oração do Espírito Santo, possamos ser iluminados, eu aqui, para poder passar algo para vocês, e também cada um de vocês que está aqui na capela, e também vocês que estão acompanhando em casa, possam ter esse discernimento do entendimento. Poderia-se falar muitas coisas, não é? A Nossa Senhora mesmo pediu para que falasse sobre esse assunto, não é um desejo meu, portanto, e sim da Mãe, complexo, difícil, não se pode falar muito. E por que não se pode falar muito? Então, numa mensagem da Nossa Senhora, eu vou ler apenas um trechinho, né? Então, ela nos diz assim: mas, ao falar, tenha bastante cautela e cuidado, pois existem poderosos que serão os teus adversários. Então, cumprindo, né, o que a Mãe nos pede, vamos falar aquilo que é possível dizer sobre isso. O que eu quero é levar todas as pessoas a uma reflexão no seu coração sobre essa questão primeiramente, né? Então, Nossa Senhora fala sobre os visitantes. Já falou em algumas mensagens dirigidas, né, ao Cláudio, a nós. Numa foi no bairro de Ilhota, quer dizer, na cidade de Ilhota, Santa Catarina. E ela diz assim: nomes que ficarão na lembrança para o futuro e para os visitantes que aqui virão. Amém? E, novamente, ela volta a falar aqui na Capela Nossa Senhora de Sion, no dia 11 de maio, no cenáculo que aqui tivemos. Filhinhos, filhinhos, sois hoje os responsáveis pelo mundo amanhã. Depende de vós, de vossos corações e de vosso amor. Deus não se alegrará se tiver de fazer uso de outros seres para vos proteger. Então, essa mensagem também causou muita polêmica aí nos corações, né, sobre quem seriam estes outros seres. E antes que eu leve a reflexão, então muitas pessoas indagaram, dizendo: Gilson, o Cláudio está falando de coisas do mal. Esses seres, essas coisas, visitantes, são coisas do mal. Então, a gente já fez uma série de perguntas à Mãe sobre isso. Temos um estudo preparado sobre isso, mas não vamos falar hoje. Eu vou ler mais um pedacinho do que é permitido e o que Nossa Senhora disse sobre os visitantes e sobre essa polêmica das pessoas que dizem que é do mal, que não é aprovado pela Igreja, enfim. Foram várias coisas, né? Com relação a não ser aprovado pela Igreja, a pergunta que me vem no coração nesse momento, que cada um deve meditar no seu coração também, é essa questão, o limbo, não é? A mansão pagã pela qual nós rezamos, nós que somos Salvai Almas, acreditamos, e o limbo na realidade existe? Por parte da Igreja, não foi confirmado como dogma e agora, recentemente, sabemos que os estudos também foram encerrados, né? Mas nós acreditamos na existência do limbo. E não é dogma e nem muito menos aprovado pela Igreja, né?
mas sabemos através da Nossa Senhora. Então, numa pergunta direta que fiz à mãe, os visitantes também existem da parte do mal? E a Nossa Senhora respondeu assim de uma forma muito direta e bem esclarecedora, rapidamente e curtamente, né? Só os demônios são do mal. Os visitantes são de Deus. Qualquer coisa que venha fora de Deus, não é? Então, se falarem que são visitantes, não são. São demônios. Então, para isso é preciso o discernimento que a gente consegue como? Através de rezar, pedir ao Espírito Santo esse discernimento, não é? Agora vem uma questão muito importante, antes de levar uma reflexão mais profunda, sobre a questão de nós. A história da humanidade é a história dos adâmicos, os descendentes de Adão e Eva. Nós temos uma história, não é? Os adâmicos têm uma história muito profunda, não é? Desde quando Deus, na realidade, fez o homem, que está lá em Gênesis, capítulo 1, versículo 27 e 28, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, e criou homem e mulher. Então veja, aí os adâmicos vêm com essa questão do pecado original, vêm com a questão de ser necessário o batismo, o sacramento do batismo que vem pela nossa igreja, né, para que nós nos tornemos filhos de Deus, né, e toda uma história dos adâmicos, né, o povo de Deus, desde o Gênesis até os Evangelhos, a necessidade da vinda de Cristo, também para a nossa redenção, para que assim tivéssemos acesso e direito ao céu, né? Então vejam que bonita a história dos adâmicos. O que tem de bonito nisso? O amor de Deus por nós. E nós somos muito exclusivos de Deus. E já houve retiro aqui nesta capela, onde meditamos sobre a questão de ser cidadãos do céu. Então, tamanha é a importância de nós que fomos transformados em filhos através do sacramento do batismo. E nessa história de nós adâmicos, sabemos que tem um processo, não é? Nós temos um corpo, temos a alma e temos o espírito também. Isso também é nos relatado lá nas Escrituras. E para se chegar ao céu, nós sabemos que é necessário passar pela morte. Nós temos um processo, na realidade, né? Então, tudo começa com a nossa encarnação, né? Encarnação, não reencarnação. Depois vem o processo de batismo para nos transformar em filhos. A nossa escada do céu, de cada um, para chegar ao céu. E, por fim, a morte carnal, né? Onde vamos ou para o céu, ou para o purgatório, e para aqueles que assim o desejam, para o inferno que também existe. E todo esse processo de vida aqui nessa terra, a nossa história aqui na terra, se encerra com a morte. E esse processo final da morte só se encerra realmente com a missa de sétimo dia. A igreja coloca assim, né? São 7 dias para a finalização desse processo. Só existe esta forma para nós adâmicos irmos para o céu ou nos sujeitarmos ao julgamento de Deus, o julgamento particular de cada um. Então,
Nesse processo, a morte carnal é a última fase do processo. O espírito depois, lá no céu, né, diante do julgamento de Jesus. Essa é a nossa história do povo adâmico. Mas a Bíblia nos revela algumas passagens que nos deixam assim muito a pensar, não é? Sobre o profeta Elias. O profeta Elias é de conhecimento de todos nós aqui, que foi arrebatado por Deus sem passar pela morte física, não é? Então, Elias não passou pela morte, não é? E foi arrebatado. Para onde? Para onde Elias foi? Não é? Um grande mistério que nos leva a pensar. Também Enoque, no livro do Gênesis, Enoque andou com Deus e desapareceu, porque Deus o levou. Então também Enoque não passou pela morte, não é? E sabemos também que Melquisedeque também, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Também há algumas controvérsias teológicas, mas também acredita-se que ele não tenha passado pela morte. Isso é um grande mistério de Deus, e como vivemos o fim dos tempos, e isso já não é nem preciso se falar muito, porque na realidade os sinais estão aí, né? Nós estamos vivendo. E apesar de tudo o que vai acontecer, Deus quer nos revelar ao coração de cada um de nós muitas coisas. Muitas coisas vão acontecer, né? A situação do mundo, na realidade, com o afastamento das pessoas de Deus, o mundo está perdendo a graça de Deus. Então veja, lá no Rio Grande do Sul, o que aconteceu lá. Por que será? Nossa Senhora meio que confirma ali, ou praticamente confirma na mensagem, que foi ação humana e não de Deus. Aí alguns dizem assim, mas Deus não castiga. Não foi o que aconteceu lá no Rio Grande, mas Deus castiga sim, e se prega em muitos lugares que Deus não castiga, mas castiga. Haja o que está escrito na Escritura sobre o dilúvio, não é? Foi um castigo de Deus para a humanidade. Mas lá no Rio Grande sabemos que foi ação humana dos maus homens, não é? Que estão atuando aí nessa ordem que existe por aí que nós não podemos mencionar, não é? Então, há um segredo aí com relação a Elias, a Melquisedeque e a Enoque. E esse mistério tem ligação com os visitantes. Lembram que Nossa Senhora disse que a situação ia ficar tão complicada lá na frente, que nós iríamos ter que receber uma ajuda extraordinária do céu? Não é? Então, aí está o início do mistério para cada um analisar no seu coração. Vou ler uma mensagem aqui de Nossa Senhora de algum tempo, que depois vocês vão fazer uma ligação com a finalização daquilo que eu vou falar. E ela diz assim, ó: filhinhos amados, muito obrigado. Sim, sois meus convidados e o Pai confia em todos vós. Muito obrigado por aceitardes ao meu convite. Não, filhinhos, não sois descendentes de símios. Não sois símios. Deus impregnou em vós a alma, o espírito e vos cumulou de dons. Os símios não vivem segundo o espírito, são apenas carne. Criaturas diversas Deus criou, mas dividiu suas criaturas e deu ao homem a alma. Unicamente ao homem, não sois símios. Rezai pelos maus cientistas. Já em Adão, no seu tempo, haviam muitas criaturas parecidas com os humanos,
mas não eram filhos de Deus, eram apenas criaturas de Deus. Caim juntou-se a eles e mais tarde os filhos de Deus deram-se em casamento aos filhos dos homens, que eram apenas criaturas de Deus. E antes de continuar a mensagem, já muitas pessoas indagaram, né? Mas então, esses visitantes aí, Jesus veio em vão então. Então veja que todo o processo adâmico, né, é que está relacionado a Jesus. Nós tivemos a nossa história adâmica, né, teve a necessidade da vinda de Jesus. Mas essas criaturas, elas fazem parte de uma outra história que não dependeu, né, da vinda de Jesus. Né? Então, é a nossa história que está vinculada. Nós, homens, né, criaturas preciosas de Deus, e não só criaturas, como filhos de Deus, especiais, muito especiais. E vós não sois só suas criaturas, sois seus filhos. Deus em vós soprou a alma, vos fez viver com Ele. Rezai, filhinhos, rezai para que a igreja não sustente teorias ignominiosas. Rezai por todos os cientistas. Peço-vos também rezar na época pelo Papa Bento XVI. E daí Nossa Senhora prossegue e nos abençoa. Aí agora vem uma questão muito importante e por isso eu li essa mensagem. Também tem um ponto de revelação muito importante para que cada um medite no seu coração. E essa passagem, ela está em Ezequiel, capítulo 28, versículos 13 a 17. Essa passagem, ela nos fala sobre quando Lúcifer foi jogado na terra. Não é? Lúcifer foi um anjo bom durante algum tempo, né? E depois houve todo aquele conflito lá no céu e ele se transformou num anjo mau, né? Foi amaldiçoado por Deus e foi jogado aqui na terra. Ezequiel nos narra todo o processo. Depois, quem quiser ler com mais detalhes lá, Ezequiel capítulo 28, está lá todo o processo de como é que Lúcifer foi jogado aqui na terra. E nessa época, Adão e Eva ainda aqui não estavam, não é? Não tinha iniciado a história ainda de Adão e Eva. E no versículo 13 nos fala assim, Ezequiel: nas versões mais antigas das Escrituras, a tradução assim está mais direta à palavra que eu vou ler. As versões mais novas modificaram um pouco, e eu já explico por quê. Estavas no Éden, jardim de Deus, estava coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda trabalhadas em ouro. Lúcifer, de fato, era muito lindo, um anjo assim de muita beleza, e isso nos narra Ezequiel. Tamborins e flautas estavam todas ao teu serviço, prontos desde o dia em que fostes criado. Eras um querubim protetor colocado sobre a montanha santa de Deus e passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso, eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. E agora, o versículo 17, que nos traz uma revelação muito importante sobre essa questão dos visitantes. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza.
Arruinaste a tua sabedoria, por causa do teu esplendor, precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Que reis, se Adão e Eva não estavam aqui? Então veja, não eram macacos, nem homens primitivos que estavam ali. Eram reis que estavam ali. Quem são esses reis? Como Deus arrebatou a Enoque, a Elias, Melquisedeque, também ao seu critério arrebatou outros que não constam na Bíblia. E até mesmo civilizações foram arrebatadas por Deus dentro dos seus planos. Mas eles têm uma outra história. Nós viemos depois, com a história, né, de Adão e Eva, o pecado original e tudo mais que já coloquei. Então, esse é um grande mistério. E a Nossa Senhora, então, vem ao nosso encontro para explicar um pouco sobre estas questões. As pessoas perguntam como é a vida no céu. O que se faz lá no céu? Se cozinha, né? Se tempera, se capina, o que faz lá? E nós somos limitados na nossa alma no conhecimento. Nós só vai ser tirado esse véu de nós quando assim o tivermos diante do julgamento particular, diante de Deus. Então nós somos um pouco velados, limitados como humanos, né? E o que na realidade acontece, não tem como explicar em nossas palavras. Quando João escreveu o Apocalipse, foi muito difícil escrever o Apocalipse porque ele viu coisas, objetos, situações que são situações que nós estamos vivendo agora, no fim dos tempos. Então imagine uma guerra nuclear, uma bomba nuclear na época de João. Como que ia se falar isso no Apocalipse se nem se conhecia o termo ou a invenção? Então é muito complexo se entender o que se faz no céu. Não há possibilidades de nós na alma termos esse entendimento. Aí Nossa Senhora, como gosta de facilitar as coisas para o nosso entendimento, tem um grande amor de mãe por nós, vem ao nosso encontro e nos explica. No céu não existe tempo, como é a necessidade que temos aqui na nossa vida terrena. Lá não tem tempo. Mas ela resgata isso para nós, no nosso tempo de 24 horas de cada dia. A cada dia que passa de 24 horas, e veja quantos dias a Terra já tem de existência, né? Só a história depois de Jesus, 2024 anos, a cada dia Deus cria um universo novo. Um universo novo. A cada dia Deus cria um novo. E a pergunta que a Nossa Senhora faz hoje a cada um de nós aqui também e fez a mim. Qual é o percentual de conhecimento de cada um de vocês, vocês que acompanham em casa, eu aqui, sobre o nosso universo? Será que chega a 1% de conhecimento de tudo que existe no nosso universo? A cada dia Deus cria um universo novo e todos que têm a graça extraordinária da visão beatífica de Deus lá participam desta criação. Deus é um criador. Amém?